Salve, pessoal, estamos no ar aqui, estamos juntos para falar de um assunto que não dá para passar batido. Não tem como. Não tem como eu não vir aqui falar com vocês sobre essa, não é venda, né, não é empréstimo, sobre essa doação, mais essa doação do Fluminense a um clube europeu, de uma joia da sua base. Luan Brito, 20 anos, centroavante, camisa 9, jogador que poderia se incorporar perfeitamente aos profissionais esse ano, né, ser uma opção de reserva para o Germancano. Quem é o reserva do Cano? Quem é? É o Bigode? Então Luan Brito poderia ser esse cara esse ano, né? Fez uma copinha muito boa já no ano passado, está jogando a copinha de 2023, mas não vai jogar no time de cima. Não vai. Porque o Fluminense não resiste, né? Tem algum encanto aí que a gente não consegue entender, alguma coisa irresistível que chega desses clubes europeus de segunda, terceira linha, ou nem sempre, o Porto nesse caso aí, mas deve ser o time B do Porto. Mas é alguma coisa que o presidente do Fluminense não consegue resistir, é uma proposta irrecusável para um empréstimo de 1 ano e meio, sabe-se lá por quanto, deve ser umas 2 jujubas, né, porque não vão divulgar. Notícia está no jornal O Jogo de Portugal, que deu a notícia. Empréstimo de 1 ano e meio do Luan Brito, do Fluminense, para o Futebol Clube do Porto, que deve estar pobrinho, né? Não deve estar podendo pagar bem. E aí, não satisfeito com o empréstimo, que em determinada circunstância, dependendo do que fosse, até poderia ser aceitável, se fosse para valorizar o jogador, né? Sem valor de compra depois do empréstimo, ou com valor de compra elevadíssimo, poderia até se justificar, mas não. Aí tem uma opção de compra no fim do empréstimo de 1 ano e meio, que deve até sair de graça, porque se o clube comprar, devem abater o valor pago no empréstimo. O valor da compra de 3 milhões de euros. Algo que hoje esbarra em 17 milhões de reais. 17 milhões de reais, que some no Fluminense em 1 mês, pagando uma folha salarial. Vale muito mais esse jogador? Não sei, respondam vocês para mim. Com o contrato que tem hoje, o Luan Brito, contrato que foi assinado e ele tem salários proporcionais a esse valor que eu vou citar, a multa rescisória do Luan Brito hoje é de 300 milhões de reais aproximadamente. 300 milhões de reais. E o Fluminense vai vendê-lo, porque vai vender, óbvio, né, ele não vai voltar, vai vendê-lo por 17. 317, entendeu? É isso. Vai vender por 6%, nem 6% do valor fixado em contrato. Não está vendendo por 200, por 150, por 120, por 250, por 80, não, 17. É esse o valor que vão rifar o Luan Brito, que nem jogou, repito, no time de cima. Então por que o Fluminense tem essa divisão de base maravilhosa? Que revela jogador desse jeito que a gente sabe, a granel, né? Então, Milan, revela muito jogador, pode sair dando mesmo, vendendo barato, pode. E a dívida do clube continua a mesma, quase 800 milhões de reais. Qualquer outro clube sério, com uma gestão séria, já teria resolvido há muito tempo a sua dívida, só com boas vendas desses jogadores que surgem em Xerém. Mas não, ao contrário disso, o Fluminense vende mal há anos. E vou dizer um negócio para vocês, sem deixar de reconhecer que a gestão atual consegue até resultados medianos ou razoáveis, melhores do que as últimas gestões, resultados no campo, não dá para a gente não destacar que essa gestão vende pior ainda os jogadores do que vendiam as anteriores. É um contrassenso, é um paradoxo, mas é verdade. É incrível a capacidade que tem o presidente atual do Fluminense de vender mal os seus jogadores, de doar os seus jogadores, como fez com o Evanilson, né, que chegou a perder até o controle sobre os direitos dele, já nem pertencia ao Fluminense. Aí o Flu que formou o jogador acabou ganhando uma miséria, uma migalha no fim, aliás, para o mesmo Porto, com a participação daquele empresário no meio, vocês sabem, né? Óbvio, né? Que mistério, né, gente? Coisa difícil de entender, né? Mas enfim, da mesma forma que doou o Evanilson, que doou o Luiz Henrique, uma doação, um jogador que vale 4 vezes o que foi apurado na venda dele, aliás, sem nenhuma transparência, nem se sabe se o Fluminense já recebeu os valores todos, creio que não.
assim como doou Matheus Martins, assim como doou Gabriel Teixeira, que muita gente não gosta. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entender que ele não pode ser doado por 9 milhões de reais ao Bahia. Mas, no outro lado da via, o Fluminense faz contratações pontuais, fantásticas, e que vocês, pobres mortais, não conseguem entender o alcance da genialidade dessas contratações. Cristiano, Cris Silva, capitão Moldávia, 9 milhões de reais. Está indo embora. Ficou um ano no clube, custou 9 milhões, fora os salários, fora as comissões, fora tudo que se pagou pela vinda dele, e já está dispensado. Quem é que paga essa conta, hein, presidente? Um jogador que o presidente disse que era maravilhoso, que o técnico Abel Braga tinha aprovado, ficou maravilhado com ele. Aí o Abel, que não tinha combinado o discurso, falou: não, eu nem vi jogar, vi 15 minutos de um vídeo dele, não sei nem quem é. Jogou no Volta Redonda, né? Quem paga essa conta, hein, presidente? Cris Silva, David Duarte, outra maravilha descoberta pelo Fluminense, ficou 2 anos tentando contratar com aquele mesmo empresário, né? Coincidência. Já foi embora o David Duarte. Desencanto veio rápido também. Era uma maravilha lá no Goiás, né? Era o que se dizia. Valia a pena todo o esforço. Está emprestado já por 2 mariolas lá para o Bahia. Agora contratou o Vitor Eudes. Vocês conhecem o Vitor Eudes? Então, nunca jogou em lugar nenhum. Estava lá no time B de um time de terceira linha na Europa. Time B de um time de terceira linha. Agora está contratando o Vitor Mendes, outro zagueiraço, né? No mundo encantado e paralelo de quem não tem visão crítica das coisas. Então, minha gente, eu só queria entender. Há muitas perguntas no ar, né? Para que exatamente o Fluminense está emprestando o Luan Brito?